Ouça o vento da folhagem, veja a luz do sol e a lua, pra viver em paz na terra, temos que tentar sorrir, não ligar mais pra tristeza. No caminho sempre há pedras, não sentir mais o abandono, reunir e cantar pra Jesus, e o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz, Jesus. E o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. Ouça o vento na folhagem, a luz do sol e a lua, pra viver em paz na terra, temos que tentar sorrir, não ligar mais pra tristeza. No caminho sempre há pedras, não sentir mais o abandono, reunir e cantar pra Jesus, e o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz, Jesus. E o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. O sol já se levanta, é um novo dia. Dê seu melhor sorriso e vá em frente. E após a tempestade, a calmaria.
Você não é um barco ao léu que as águas vão levar. Também não é a folha que o vento espalha pelo ar. Nada se dá sem que seja vontade divina. Tudo se move ao redor dessa força suprema. Busque em você o clarão de uma nova existência. E um amanhã mais feliz será só consequência. Tchurá, 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 tchá, 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 tchurá, tchá, 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 tchurá. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Tantos carinhos e tantos acenos estão ao alcance das mãos. Um jeito de olhar, um abraço de irmão. E quando um sorriso transforma o dia daquele que vive tão só. Gestos pequenos, você percebeu, são grandes mensagens de Deus. Gestos pequenos, você já notou, são grandes sementes de amor. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Viram no outro um espelho de si, mesmo com pouco e nada a esperar. Encontraram no amor uma chance real de viver a felicidade. Tantas histórias cantadas ao vento nos trazem momentos de paz. Um simples calar para ouvir e escutar. Tanto conforto também recebemos de quem nos estende a mão. Gestos pequenos, você percebeu, são grandes mensagens de Deus. Gestos pequenos, você já notou, são grandes sementes de amor. De amor, de amor. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar?
traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás, veja a estrada aflorada, siga em paz, tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo que te rodeia, o segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás, veja a estrada aflorada, siga em paz, tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo que te rodeia, o segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar.
Boa tarde, companheiros queridos. Hoje é dia de palestra. Olha que bom, não é? É muito bom a gente receber pessoas maravilhosas e queridas para nos trazer assim uma palavra amiga, né? E hoje nós receberemos nosso companheiro Eduardo Henrique. Ele é lá da Agremiação Espírita Francisco de Paula. Sabe qual é o tema que ele vai nos falar? A força do pensamento positivo. Uau! Que tema interessante para todos nós nesse momento, não é? Então, vamos nos preparar. Olha, aqui eu dizer para vocês que nós teremos alguém da recepção para nos atender no nosso momento de dúvida que possa vir a surgir. Queria lembrar a vocês também mais uma vez da importância do silêncio. Com certeza vocês já foram orientados pela recepcionista do dia durante a explanação, que é para a gente poder entender, não é mesmo? Esse tema, esse assunto que com certeza ajudará a todos nós. Lembrando sempre que a nossa casa tem fluidoterapia, atendendo sempre às terças-feiras, 19h30 ou quarta-feira, 9h da manhã. Se você tiver alguém necessitando dessa irradiação, pode acompanhar pelo nosso canal do YouTube, tá? Aqui da Casa de Miguel. Temos também a prece da saudade para os nossos entes queridos que já não se fazem mais presentes em corpo físico. Apenas em espiritual é sempre muito bom a prece, né? Consola, conforta o coração, não é mesmo? Dizer a vocês também que a nossa casa tem outras reuniões públicas. Então, olha, nós temos hoje, quinta-feira às 2h30, temos sextas-feira às 19h30 ou domingo, 9h da manhã. É muito bom, não é? Fiquem conosco, sejam todos muito bem-vindos e que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 38. Pregações. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o Mestre incluía, no ato de pregar, todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução dos nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando-nos divino ensinamento. Nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário.
Vamos então elevar nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre querido, nosso irmão maior, agradecendo muito por mais essa tarde de estudos que se inicia, por mais esse encontro, ainda que virtual, mas um encontro que une nossas almas, que une nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo em torno do Teu Evangelho, Mestre Jesus. Que a Sua luz alcance todos esses corações que agora sintonizam com a casa de Miguel, com os benfeitores da nossa casa, com os nossos trabalhos, com os nossos estudos, nossos cursos, nossas reuniões, nossos amigos, nossos queridos, que todos nós nos sintamos agora consolados, amparados e fortalecidos para seguirmos em frente nos nossos estudos, nas nossas preces. Por isso, Mestre Jesus, te pedimos, sê conosco, agora e sempre. Graças a Deus. O estudo, a força do pensamento positivo, assim, a primeira coisa que a gente pensou, né, quando escolheu já essa imagem que está aqui, né, quando a gente pensou essa imagem, porque a gente tentou fazer uma analogia, né, vamos dizer assim, entre os pensamentos que a gente tem, os vários pensamentos que a gente tem, e as engrenagens, como se fossem engrenagens dentro da nossa cabeça. Né? Os pensamentos se encadeiam, os pensamentos se, né, rodam, né? Alguns pensamentos são maiores, outros pensamentos são menores. Logicamente, nós não temos durante o dia somente 2, 3, 4, 5 pensamentos. Durante um dia, a gente tem milhares, dezenas de milhares de pensamentos distintos, diferentes. Mas, quando nós imaginamos nesse tipo de estudo, né, a força do pensamento positivo, nós imaginamos que isso daqui como se fosse, né, uma máquina mesmo, né, o nosso cérebro como sendo uma máquina, e a necessidade de nós lubrificarmos o nosso cérebro, ou, como se tem dentro de umas máquinas mecânicas, lubrificar essas engrenagens. Na caso das engrenagens, a gente diz que a gente vai botar óleo, né? Tem óleo de máquina, né? A pessoa vai botar graxa, né? De maneira que consiga melhorar essas engrenagens rodando uma, movimentando a outra. No caso do nosso pensamento, a maneira da gente conseguir lubrificar o nosso pensamento, obviamente, é através da prece, obviamente, é através dos nossos próprios pensamentos ordenados de maneira correta, né? Mas a gente também lembra que a própria doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, e também o próprio Evangelho, né, também, né, logicamente, né, tem dentro do livro da doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, chega um determinado momento que diz que cristianismo e espiritismo são a mesma coisa. Então, a gente não pode dissociar e já não dissocia mais uma coisa da outra. Então, se a gente quer, né, azeitar, se a gente quer lubrificar os nossos pensamentos, como é que nós vamos fazer? Nós vamos nos valer dos recursos da doutrina espírita, dos recursos do Evangelho, para poder fazer essa lubrificação dos nossos pensamentos no dia a dia. Para a gente poder pensar, né, a força desse pensamento, né, como funciona essa força do pensamento, só para vocês terem uma ideia, é muito interessante que, à medida que eu fui pensando em criar essa apresentação, paralelamente, vários companheiros na internet sistematicamente foram enviando
né, sistematicamente, assim, chegava assim, uma atrás da outra, né, mensagens, chegavam imagens de Facebook, imagens no WhatsApp, né, com conteúdos. Essa, por exemplo, que está aqui, chegou para a gente passando uma mensagem de Meimei, dizendo para a gente assim: quem não perdoa os erros dos seus semelhantes, condena a si mesmo. Por que isso? Porque, obviamente, quando a gente não perdoa os nossos semelhantes, os nossos pensamentos ficam só pensando nessa coisa negativa, a gente fica sempre, né? E, logicamente, quanto mais companheiros, quanto mais pensamentos negativos a gente tem, quanto mais atitudes e pensamentos negativos a gente tem, a nossa companhia espiritual, que Paulo de Tarso, em determinado momento, decretou, dizendo que nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, então nós temos as testemunhas positivas e nós temos as testemunhas que são negativas. Influências positivas de irmãos de luz, de irmãos benfeitores, de irmãos amigos, e influência negativa de irmãos imperfeitos que querem que nós tenhamos problemas, que nós tenhamos a nossa derrocada. Então, diante disso, fica muito claro que quando a pessoa não perdoa, quando ela não consegue perdoar, quem se aproxima dela são irmãos que vão querer o mal dela, vão querer a inferioridade, vão querer problemas. Então, acaba que ela, por esse tipo de pensamento, acaba condenando, acaba trazendo para ela vibrações extremamente negativas que ela que sai perdendo na maior parte das vezes. Então, colocamos aqui embaixo esse restante de mensagem dizendo que pensamento positivo é tudo o que precisamos para que o nosso dia seja perfeito. Lembrando que perfeito não quer dizer em nenhum momento que a gente não vá ter problemas. Não é isso também, tá? A gente pode ter problemas sim, podemos ter problemas, mas com toda certeza, quando a gente tiver, quanto mais pensamentos positivos nós tivermos, maior possibilidade, maior capacidade para resolver esses problemas e essas nossas situações, qualquer dificuldade que a gente tenha durante o dia. Ainda chegando assim, em mensagens e imagens que chegaram para a gente, essa imagem aqui é uma imagem muito rica de metáforas, né, porque ela tem tantos os girassóis, que significam a humanidade terrestre, significam cada um de nós. Nós temos as nuvens que dificultam a gente ter acesso ao sol. Todas as imagens, todas, sem exceção, que apareceu o sol, a gente vai lembrar de Jesus, né? Não é uma forçação de barra absolutamente, mas ele próprio, Jesus, diz para a gente: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso consta lá do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Então, aqui o que mais me chamou a atenção nessa imagem é que a característica das plantas chamadas girassol é que elas deveriam estar giradas, elas deveriam estar voltadas para o sol. E, no entanto, a gente percebe claramente que a grande maioria não está voltada para o sol. Então, eu reputo que esse momento são os momentos em que a nossa humanidade, em que as pessoas, nós em si, né, sintetizando, nós, muitas das vezes devemos seguir o que Jesus faz, o que Jesus ensina, o que Jesus fala, e, no entanto, ao invés da gente fazer isso, a gente acaba fazendo justamente o oposto. A gente não segue o que ele recomenda. Da mesma forma, também pegando assim essas imagens, essas imagens foram todas chegando para a gente, né? Dentro desse assunto aqui, assim, por exemplo, tem um determinado momento que essa parte amarelinha aqui, assim, a gente estava vendo, preparando a palestra e ouvindo uma propaganda daquele filme do Pequeno Príncipe, né? E o Pequeno Príncipe tem essa belíssima frase, né? Dizendo: tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. Aqui a gente não está vendo a luz do sol, só está vendo o efeito da luz do sol. Então a gente associa esse tipo de pensamento à questão de que Jesus, lá no fechamento, no último versículo do Evangelho de Mateus, diz para a gente que estará eternamente conosco. Né? Não nos abandonará, não, né, estará conosco até a consumação dos séculos. Então, que a gente possa entender que nós não estamos, mesmo que a gente não esteja conseguindo perceber a ação de Jesus, mesmo que a gente não esteja percebendo, né, a presença de Jesus no nosso dia a dia, a gente precisa ter a nossa fé segura, ter a nossa certeza de que em momento algum nós seremos desamparados.
E aí fica a ideia nessa imagem aqui assim, né? Ainda tem a questão aqui do caminho, né? Que também Jesus diz para a gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. Essa imagem aqui ficou muito legal, porque o caminho não é um caminho asfaltado, não é um caminho pavimentado, então é um caminho que tem lama, que a gente atola, que a gente tem dificuldades, né? Mostrando para a gente como é que é um mundo de expiações e provas. Não é um mundo de facilidade, não é um mundo em que a gente tem facilidade no nosso dia a dia. E outra coisa importante também, eu já passei o cursor aqui em cima uma vez, que é a árvore, que tem a significação de cada um de nós. Nossa árvore tem que ser o mais profundo possível dentro, né, a nossa raiz o mais profunda possível para poder ter uma ótima sustentação, tá? E quanto maior é essa sustentação, quanto melhor é essa sustentação, quanto mais profunda tiver a raiz dentro dos conceitos do Evangelho, no nosso caso, dentro dos conceitos de doutrina espírita. Tá? E, logicamente, com essas raízes profundas, nós vamos conseguir medir como é que são as nossas atividades, como é que são o nosso dia a dia, como é que está o nosso dia a dia, de acordo com os frutos que essa árvore vai dar. Tá? Outra imagem que chegou para a gente foi essa daqui, de uma casa simplesinha, bem simples a casa, né? E mostrando, né? E quando eu penso em casa, toda vez que eu vejo uma casa, eu faço uma associação com a casa mental que a gente possui. E aí, quando eu olhei isso daqui, eu fiquei pensando assim, nossa, que coisa linda, né? Porque a casa é uma casa simples, né? A gente vê que é uma casa, não é uma casa rica, né? Então, se a gente fosse comparar, isso aqui está parecendo mais a nossa casa mental mesmo, a casa mental de espíritos imperfeitos que somos. Mas, independente do fato de ser uma casa mental de espírito imperfeito, a gente vê que a gente pode tentar manter essa casa limpa, né? É como André Luiz chama lá em determinado momento da questão do hálito mental, dependendo de como funcionam os nossos pensamentos, né? O que a gente gosta de ver, o que a gente gosta de ouvir, o que a gente gosta de falar, como é que a gente tem sentido, como é que a gente sente as coisas que estão ao nosso redor. Então, isso vai definir, com toda certeza, define o padrão vibratório da nossa casa mental. Vai definir quem somos nós. E uma vez a gente tendo essa definição de quem somos nós, aí nós vamos, logicamente, né, controlar por intermédio, né, de quais são as companhias que a gente vai trazer para a nossa vivência no dia a dia, né, o que a gente está lendo, o que a gente tem vendo, controlando todas essas questões, que aí, dessa forma, com toda certeza, a gente pode ter uma casa mental que é de espírito imperfeito, mas, no entanto, ao mesmo tempo, é uma casa mental de espíritos que a gente está vendo aqui como espíritos cuidadosos, espíritos que estão se preocupando, né, em ajudar, né, se preocupando em fazer as coisas da melhor maneira possível. Tá? Também recebemos essa imagem daqui da direita, pela internet. A imagem da esquerda foi uma coisa assim impressionante, né? Nós temos uma companheira de Valença, chamada Jeane, e a Jeane é a minha amiga, né? É contato nosso pelo Facebook, mas a Jeane, só para vocês terem ideia, ela, muito poucas vezes a gente troca mensagem, né? Porque muito atarefada, eu também muito atarefado, acaba que a gente não tem oportunidade de trocar mensagem. E aí o que acontece? Justamente no dia de manhã que eu estava preparando essa palestra aqui assim, né, eu já tinha praticamente encerrado, e aí ela entra dentro do meu Messenger lá do Facebook e me manda essa mensagem aqui. E aí eu entrei em contato com ela, falei com ela, nossa, Jane, que legal, porque a gente não fala sempre, não tem oportunidade de falar sempre, e eu estou aqui tratando de um assunto, de um estudo sobre a força do pensamento positivo, e aí você manda para mim, né, como é extraordinário ninguém precisar esperar um momento específico para melhorar o mundo. Como é que a gente melhora o mundo? Não é só fazendo uma coisa ou outra, também pensando positivamente em relação ao mundo, a gente não tem dúvida. E aí ela pegou e disse para mim assim, o mais legal não é isso, é que isso daqui não foi uma mensagem que veio para mim assim à toa, não. Ela acabou de chegar aqui de um companheiro que é católico. Ou seja, quando a gente vê o trabalho do bem ele é impressionante, porque não apenas ele diz respeito a uma bandeira, não tem bandeira para o trabalho do bem.
O bem, ele é o bem. Né? Então, aquele companheiro católico, né, de alguma maneira foi influenciado, de alguma maneira teve o seu pensamento influenciado, para mandar a ela a mensagem. E ela imediatamente mandou para mim a mensagem. E eu imediatamente, logicamente, copiei e coloquei dentro do trabalho. Né? Daí recebi também essa mensagem da direita, e elas vão se complementando. Né? Vamos enviar vibrações, né, boas vibrações, ao nosso amado planeta. Ao invés de a gente liga a televisão, bota até rádio, né? No carro, às vezes, eu ligo o rádio da CBN. É impressionante como a quantidade de mensagem negativa, que a gente recebe. É uma coisa assim impressionante. Tá? Impressionante. A gente não tem dúvida que, se quisessem, a gente tinha como fazer, né, rádio, TV, o tempo todo noticiando coisas positivas. Mas, infelizmente, parece que as pessoas vibram e gostam só de publicar as coisas negativas. É só acidente, é morte, é assassinato, coisas só negativas. Né? Por que não começar a publicar coisas positivas? No nosso caso específico, entender que Deus está no comando. Deus não nos abandonou. Né? Jesus não nos abandonou. Não existe essa situação. Né? Então, nós estamos passando pelas situações que a gente merece passar. Né? Diga-se de passagem, a gente tem o planejamento das nossas reencarnações, em que a gente, no caso, escolhe o gênero das provas que a gente vai habitar, que a gente vai viver. Então, pelo amor de Deus, que a gente tenha fé, que a gente entenda que nada está acontecendo por acaso. Tá? Nada, absolutamente nada. Quando é a hora da pessoa ir embora, ela vai embora. Quando não é a hora, ela não vai embora. Tá? Nós temos exemplos, vários exemplos disso. Né? Outro dia passou na internet, passou uma imagem de uma companheira, né? Parece que foi na França, mais de 100 anos de idade, que sobreviveu ao Covid. Então, a gente tem que entender que cada um com o seu cada um. Deus dá a vida, Deus retira a vida. Né? Lógico, não estou falando, quando eu digo isso, eu não estou falando que a gente não deve ter responsabilidade, não deve lutar para as coisas acontecerem e melhorarem. Claro, nós temos que lutar. Né? Bem-aventurados os aflitos. Avante, sigam adiante os aflitos. Mas a gente deve, dentro do possível, diminuir as irradiações negativas que a gente manda para o nosso mundo, para o nosso universo. Outra mensagem que veio também dentro desse estudo, uma mensagem muito interessante que está lá dentro do livro Libertação, capítulo 11, no capítulo que fala Valiosa Experiência, em que o Gúbio, falando com o André Luiz, ele diz assim: não adianta retirar a sucata que perturba um ímã quando o ímã continua atraindo a sucata. O que ele estava falando? Qual era o assunto que ele estava falando? Isso é uma metáfora, mais uma vez. Qual era o assunto que ele estava falando? Ele estava falando de obsessão. Ele estava falando daquela situação que a gente vê, pessoal todo que já trabalhou em centro espírita ou trabalha em centro espírita, lembra dessa situação que a pessoa diz assim, a pessoa fala assim, não adianta a gente fazer uma reunião de desobsessão só tirar espírito quando a pessoa que está com aquele espírito não se transforma. Porque aí você tira o espírito, daqui a pouco, como ela não mudou a maneira de ser, ela vai lá e atrai um outro espírito e continua tendo problemas da mesma maneira. Então é disso que ele está falando. Não adianta a gente, né, tentar retirar a sucata se o ímã continua atraindo uma outra sucata. Eu tiro essa, se o ímã vai se locomovendo, vai atrair outra da mesma maneira, então não vai resolver. Né? Não é isso que resolve. O que resolve, efetivamente, claro que é bom retirar a sucata, mas o que resolve é a mudança do estágio de pensamento que a gente tem. Então, mais uma vez, né, a gente tem pensamentos neutros, pensamentos positivos, pensamentos negativos. Vamos dar força aos pensamentos positivos. É isso que interessa para a gente. Trouxemos também para a nossa reflexão uma história que a gente pegou na internet também, muito, muito, muito legal, muito legal. Tá? É uma história que diz que um garotinho, ele olha para o avô, né? E aí ele pega e fala assim: vovô, você está escrevendo algo sobre mim? E aí o avô responde: sim, estou escrevendo algo sobre você. Entretanto, mais importante do que as palavras que eu estou escrevendo é o lápis que eu estou usando. Espero que você seja como ele, o lápis, né, quando crescer. E aí, claro, o garotinho fica olhando, né, não está entendendo nada.
porque simplesmente o fato da pessoa fazer uma comparação da gente com um lápis, e aí o avô vai começar a trazer uma série de reflexões muito legais, né? Porque ele diz assim, né, uma das coisas que ele faz, que não adianta você ter o lápis se você não tiver a mão para guiar esse lápis. E aí ele está fazendo aqui assim uma metáfora, né? Porque se nós somos o lápis, qual é a mão que nos guia? Acabamos de falar agora há pouco. Deus é aquele que nos guia. Essa mensagem ela fica muito, mas muito, 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 muito associada, né, com aquele pensamento que está no Antigo Testamento, que está no Alcorão, né? Não há sequer uma folha seca, né, que caia, que não caia, que não seja pela vontade de Deus. Até uma folha seca de uma árvore cai segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, se uma folha seca cai segundo a vontade de Deus, imaginemos nós o que dizer a nosso respeito. Tá? Então, Deus está nos guiando, né? Lá dentro da Gênese fala que Deus cuida tanto das maiores coisas como das menores coisas. Então, não precisamos nos preocupar, não precisamos ter pensamentos, Deus deve estar muito ocupado, não vai estar pensando em mim. Deus está em todos os lugares, tudo Deus provê. Tá? É aquele conceito da providência divina, que vale a pena o pessoal ler a respeito disso lá no livro A Gênese. Então, quando você pensa, né, a respeito da mão, a mão de Deus, né, a mão de Deus que nos guia. Ele pega e diz assim, que mais que tem? Qualquer mais que tem assim, de questão para a gente poder analogia com o lápis. Tem a analogia do apontador. Por quê? Porque o apontador, ele indica para a gente aquelas questões, né, que ele vai machucando o lápis, né? Ele vai machucando o lápis para poder liberar, né, o grafite. Então, é uma ideia assim, de que quanto mais a gente vai sofrer, mas quanto mais a gente sofrer, com o passar do tempo, mais nós vamos ficando afiados, tá? Se pegar o apontador, tá com a ponta cega, passar muito rapidamente assim no apontador, no lápis, né, se passar muito rapidamente, o que vai acontecer? Ele não vai tirar, né, a película aqui, assim, de madeira, não vai cortar a madeira suficiente para liberar o grafite, né? Então, obviamente, precisa utilizar e precisamos entender que as dores que chegam para nós, elas funcionam para nós como um apontador, porque elas vão nos machucar, mas nós ficaremos com a ponta afiada, nós ficaremos instrumentos melhores para a gente poder trabalhar, para a gente poder servir, poder ajudar os nossos irmãos. Nós, estando com a nossa ponta mais afiada, o que vai acontecer? Nós vamos saber, né? Nós vamos aprender e saber suportar as adversidades da vida. Né? Por quê? Porque elas farão cada vez mais a gente pessoas fortes e melhores. Né? Tempos ruins, tempos problemáticos, criam pessoas mais fortes. Essa que é a grande realidade, uma grande verdade espiritual. O que mais também que a gente pode pensar, né? Que o avô foi contando para o netinho lá. Ele disse que nós não podemos perder de vista o uso da borracha. O que é a borracha? A borracha é que ela está associada àquela frase do perdão que a gente falou agora há pouco. A borracha, ela vai permitir, né, nós precisamos permitir, né, usar a borracha para poder apagar as coisas que a gente faz errado. Né? A gente precisa entender isso. Né, que quando a gente corrige uma coisa que a gente fez, né, isso não é necessariamente mal, absolutamente. A gente fez uma coisa errada, vai buscar corrigir, não é mal, claro que não é mal, né? Muito pelo contrário. É o que vai permitir, é o que vai possibilitar a gente retornar ao caminho do bem, retornar ao caminho correto. Né? Então, se a gente quer retornar ao caminho correto, precisamos entender que a gente precisa corrigir o que a gente faz por intermédio do uso da borracha. E aí, apagou, esquece, tá? Apagou, esquece. Mas estava errado, tudo bem. Apaga e esquece. Não adianta nada a pessoa dizer que vai perdoar e depois ficar lembrando aquilo a vida inteira, né? Isso não é suficiente. Apagou, esquece de qualquer coisa que tenha relativo ao assunto. Outra coisa também que o vovô contou lá naquela historinha foi a questão de que a gente tem a parte exterior e a parte interior. Quando a gente pensa no lápis, né? O lápis, que é a parte exterior dele vermelha. Muitas das vezes a gente compra
as coisas, né? Compra lápis, compra as coisas pelo aspecto visual dele. Mas a gente precisa lembrar que o que importa não é a parte externa, o que importa é a parte interna. E aí, fazendo essa metáfora, né, trazendo essa metáfora para o nosso dia a dia, o pensamento é sempre nesse sentido, né? O que realmente importa? Né? Será que é a casca, é a nossa parte externa que importa? Ou será que é o nosso interior que importa? Né? Então, não é a madeira que é o que vai definir a qualidade do lápis. O que vai definir a qualidade do lápis é a qualidade do grafite. Um grafite de boa qualidade, a gente vai conseguir utilizar de maneira melhor e vai ser, logicamente, muito mais proveitoso, né, utilizando dessa forma. Então, a gente precisa se preocupar com o que está dentro de nós, o que está dentro de cada um de nós. Né? É isso que a gente precisa se preocupar. E aí, a última questão que ele falou também, né, dizendo que o lápis quer que o neto possa ser que nem um lápis, né, dentro dessa metáfora, é que lembrar que o lápis, quando ele escreve, né, se a gente utilizar a mão de Deus, se a gente usar o apontador afiando sempre da melhor maneira, se a gente usar a borracha para poder deixar o desenho da melhor forma possível, se a gente entender que o interior é mais importante do que o exterior, se a gente entender todas essas coisas, a gente vai acabar que nós vamos deixar marcas no nosso caminho. Então, ele diz que a gente sempre deve se preocupar em deixar marcas. A gente tem que saber que tudo que a gente faz, né, deixa marcas, não apenas, né, no nosso espírito, né, por intermédio primeiro do nosso perispírito, mas tudo que nós devemos fazer deve ser uma marca, deve deixar um legado, né, de maneira que quando a gente for embora, a gente possa ter a nossa consciência tranquila e que a gente possa lembrar assim, que legal, né, que legal, isso aconteceu, né? Isso, determinada coisa aconteceu na minha vida e isso vai ficar marcado para todo sempre. Quantas e quantas vezes companheiros nossos desencarnam, né? Há alguns dias aí, nossa querida Sueli Caldas Schubert, né, desencarnou. Quando a gente pega as mensagens que vieram falando a respeito dela, né? São mensagens assim extraordinárias, né? Aquela famosa colocação que a gente muitas vezes a gente ouve, né? Que a pessoa diz assim, como é que a pessoa... Ai, meu Deus, eu estou aqui com a cabeça realmente... A pessoa morreu aqui na Terra e ela deixa a gente triste aqui na Terra, mas o plano espiritual, no lado de lá, a gente vai ter momentos de muita alegria, porque mais um trabalhador está indo para reforçar a frente de espíritos bons trabalhando no nosso planeta. Lembrando, né, que essa perturbação de espíritos que fazem muito bem ao planeta, é uma perturbação muito curta. Então, vai ter perturbação espiritual, mas muito provavelmente, muito rapidamente, voltará ao trabalho do bem, voltará ao trabalho, né, de positivo para todas as pessoas que a gente conhecer. E outra slide que a gente também recebeu, né, aqui assim, feliz terça-feira é o dia, né, um dia qualquer, né, pelo amor de Deus, né, feliz terça-feira, feliz quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, qualquer dia da semana vale, para a gente poder botar em ação, coloque em ação os pensamentos positivos. Comece com um pouco de fé, toda a paciência necessária, use de gentileza a todo instante, mantenha algumas doses de humor e espalhe todo amor sincero que nós pudermos espalhar. Isso aqui é uma coisa legal para a gente pensar, porque a gente fica pensando assim, né? Como é que a gente pode fazer para ter uma situação melhor ao nosso entorno? E isso daqui é a grande questão, né? A gente tem que ter fé, a gente tem que ter paciência, porque não é nem sempre que a gente vai conseguir fazer as coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que usar muita gentileza, né? Me lembro de vários textos, não um só não, vários textos que a gente já recebeu a respeito daquela questão de cumprimentar, por exemplo, as pessoas que estão exercendo funções que, entre aspas, né, na sociedade são funções mais simples, né? Eu me lembro uma vez, e eu mesmo, né, isso é uma coisa que não diz respeito, estou falando aqui do outro, não, estou falando de mim mesmo. Tá? Um dia eu fui no mercado e não sabia onde tinha um determinado produto, cheguei para o companheiro de cara, assim, para um companheiro que trabalhava, o senhor trabalha aqui?
onde é que eu encontro? Aí ele virou para mim, bom dia. Aí eu olhei e falei assim, nossa, mãe, é mesmo. Né? O que adianta a gente fazer palestra, falar a respeito de falar direito, ser gentil, usar de gentileza o tempo todo? O que adianta se na hora de fazer a gente não faz? Tá? Então, por isso que tem essa questão aqui. Espalhe todo amor que nós pudermos espalhar. Amor sincero, tá? Todo o amor que a gente puder espalhar. Por exemplo, me lembro de uma companheira, foi uma das coisas mais legais que eu já aprendi na minha vida, né, com essa companheira. Ainda não estou fazendo da maneira que deveria fazer, não, tá? Mas um dia, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer. Todos nós vamos conseguir fazer. O nome dela é Kátia, ela é lá de Leopoldina. Todas as pessoas que ela se afastava, todas as pessoas, ela sempre terminava dizendo, eu amo você. Tá? Isso é uma coisa assim extraordinária, que quando começou, né, a primeira vez que eu fui fazer visita a Leopoldina, ela falava com a mãe no telefone, aí na hora de desligar, né, passar para parar de falar com a mãe, ela diz, mãe, eu te amo. Aí eu só fiquei olhando, né? Aí ela foi falar com o pai. Aí falou com o pai, pai, eu te amo. Aí eu pensei assim, será que ela faz isso só para as pessoas, pai e mãe? E aí eu descobri que depois ela estava falando com um amigo e terminou a ligação, falou, eu te amo. Depois estava falando com uma amiga, terminou a ligação, eu te amo. Então isso é uma coisa muito legal, porque a gente precisa espalhar esse amor dentro do nosso planeta. A gente precisa se acostumar, né, a falar com as pessoas, a ser carinhoso com as pessoas, cumprimentar as pessoas. Me lembro de outro texto, né, que dizia que numa prova de medicina foi feita a prova e uma das questões, né, 4 questões técnicas, todo mundo foi respondendo, e uma das questões lá no finalzinho veio escrito assim, tá? Veio escrito assim, qual o nome do faxineiro do andar? E aí na hora que fez isso aí ninguém lembrava, tá? Então é para a gente poder perceber a importância que existe da gente estar ligado a essas coisas, porque são essas coisas pequenas, essas pequenas coisas, essas pequenas atitudes, as pequenas atividades que a gente faz no dia a dia, que com toda certeza vão significar para nós, durante as nossas vidas, dias melhores. Por exemplo, o cuidado que a gente deve ter, né, com relação à vida dos outros. Né? Por que a vida dos outros? Isso aqui é aquela mensagem, né, do lençol da janela, o lençol da vizinha, que a companheira estava dentro da casa, olhava e falava assim, nossa, mas que vizinha, aquele lençol dela vive sujo. E aí reclamando, todo dia reclamava das roupas que a vizinha pendurava, que as roupas estavam sempre sujas. Aí até um dia ela pega e fala assim, já sei o que eu vou fazer, vou comprar um pote de sabão em pó e vou dar para ela lavar a roupa direito. Nisso, no dia seguinte, ela acorda e quando ela olha, ela fala assim, nossa, alguém já deve ter dado sabão em pó, porque ela conseguiu lavar tudo. Aí o marido diz para ela assim, não, ela continua lavando exatamente da mesma maneira. Né? A diferença que tem hoje é que eu limpei os vidros. Né? E aí eu fico pensando, quem fica sendo vidro para a gente, né? Quando a gente fala das nossas próprias situações. Né? Eu fico pensando nisso. A gente é acostumado a ouvir, né, uma expressão dizendo assim, que os olhos são a janela da nossa alma. Então a gente precisa mudar a maneira como a gente olha, como a gente vê os nossos semelhantes. Né? Uma companheira nossa, né, chamada Denir, ela passou para a gente um videozinho de uma companheira, né, um vídeo muito interessante o vídeo, né, que era uma companheira que tem uma determinada deficiência física, né, e ela pega e fala assim, eu tenho uma deficiência, mas eu não sou a deficiência. Né? Eu sou uma pessoa que tem uma deficiência. Uma diferença sutil de falar, uma diferença sutil de enxergar. Na hora que ela foi descrevendo o vídeo para mim, eu olhei assim e falei assim, nossa, realmente é coisa para a gente pensar, né? Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, não, porque fulano é uma pessoa especial. Aí tenta consertar e diz assim, fulano requer uma assistência, uma atenção especial. Ora,
Quem de nós não requer uma atenção especial? Todos nós precisamos de atenção especial. Essa que é a grande verdade. Então, mas ela é uma pessoa deficiente. Sim, ela é uma pessoa deficiência física, mas a deficiência física dela é visível. E a nossa deficiência, onde será que ela reside? Então, a gente tem que perceber que nós temos as deficiências físicas, mas nós também temos deficiências espirituais. Então, é isso que a gente tem que perceber. Então, é só para a gente poder ver a importância da gente cuidar da maneira como a gente enxerga o mundo à nossa volta. Outro slide que chegou para a gente, né, falando a respeito da natureza. Né, eu fiquei pensando, né, lembrando, né, o semeador saiu a semear. Né, jogou semente aqui, ali e acolá. Né, nas pedras dos caminhos, jogou em lugar terra boa e jogou em terra ruim. Então, fiquei pensando como a gente tem necessidade, quanto que nós temos de necessidade de entrar em harmonia com a criação. Né? Pensar das nossas vibrações em relação à natureza, em relação a Deus. Entender que tudo que a gente semeia de pensamento vai retornar para nós em determinado momento. Dentro da metáfora desse assunto, eu fiquei lembrando que quando eu comecei a plantar algumas árvores, eu ficava assustado quando chegava aquele besouro grande, preto, né, mangangaba, chegava perto assim, voando, né, nossa, aquilo me dava um medo, eu ficava, nossa, saía de perto, né, marimbondo, a mesma coisa, até um belo dia que eu descobri que mangangaba é o besouro que mais cuida de polinização da questão do maracujá, tá? Na hora que eu aprendi isso, eu ficava assim, tomara que venha muito mangangaba, tomara que tenha muito besouro aqui na casa, porque quanto mais besouro tivesse, melhor seria a polinização dos maracujás. E a mesma coisa diz respeito também ao marimbondo. Para quem não sabe, por exemplo, marimbondo come cochinilha, ele controla pragas, né? Também trabalha na polinização. Então, mangangaba e marimbondo não devemos matar, tá? Não é para matar. Mas entrou aqui na minha casa, procura espantar, procura colocar para fora da casa, mas não mata. Dentro do possível, não mata. Da mesma maneira, como dentro da natureza, a gente encontra a joaninha, a aranha, a formiga, a minhoca, a barata, a lacraia, lagarto, escorpiões, né? Todos os animais, cada um animal está ligado a um outro animal na escalada, né, nessa hierarquia, né, de alimentos que a gente tem no reino animal. Né? A própria joaninha, me lembro que uma vez eu estava com um limoeiro, com um monte de joaninhas no limoeiro. E aí virei com um amigo meu que trabalha com isso, falei para ele, nossa, mas está cheio de joaninha, eu preciso matar elas. E ele falou assim, não, você não mata a joaninha, não. Tá? O teu problema nessa árvore não são as joaninhas, o teu problema é que toda certeza essa árvore está sendo atacada com cochinilha, tá? Porque a joaninha vai lá e come a cochinilha. Então é interessante que a gente tem, né, os elementos, né? A joaninha come a cochinilha, a aranha come a joaninha, né? A formiga também vai lá e come não sei o quê. Né? Aí cada animal ele vem, né? A própria barata, por exemplo, que tem a barata, a lacraia come a barata. Aí o lagarto vem e come a lacraia. Né? Aí o gambá vem e come o lagarto. Então cada um, né? Cada um com seu cada um. Né? O lagarto come escorpião, só para a gente, o gambá come escorpião, só para a gente poder pensar. Né? Um bichinho lá inofensivo, ele vai soltar um cheiro terrível. Ele não solta cheiro terrível, só vai soltar cheiro terrível se você for coar ele, tentar pegar ele. Mas não é para pegar, é um animal da natureza. Não tem que pegar o gambá. Deixa o gambá seguir o caminho dele, tá? Que com toda certeza a gente vai ter um aliado dentro das nossas casas e não o contrário. Mais um slide para a gente poder pensar, né, a respeito né, os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e tempestades. Epicuro fala isso. Ora, claro, né? Não dá para a pessoa imaginar em aprender a navegar, né, num mar lisinho. Né? Ninguém aprende a andar, a praticar surf se não tiver onda. Né? Ninguém aprende a praticar surf se não subir na prancha e cair 10, 20, 30 vezes, 500 vezes, até aprender a ficar em pé na prancha. Então é assim que funciona. Né? Para a gente poder aprender, a gente tem que cair. E depois que a gente cai, a gente tem que continuar aprendendo para poder levantar. Então,
na realidade, os grandes navegadores devem a sua reputação aos temporais e às tempestades. Porque se tiver com o tempo bom o tempo todo, claro que a pessoa não vai estar comprovando nada de que ela seja uma boa navegadora. Às vezes, a humanidade acaba passando por pandemias. Aí lá vem a metáfora e trazendo para o nosso dia a dia, né? Lá no Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 737, diz para a gente assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? E a resposta, uma resposta um pouquinho mais longa, mas a síntese da resposta diz para a gente o seguinte: que para fazê-la progredir mais depressa. Ou seja, esses flagelos destruidores, essa pandemia que a gente está vivendo atualmente, é uma coisa, né, que a gente tem que entender que faz parte da natureza, tá? E o objetivo principal é fazer com que a nossa humanidade consiga progredir mais rapidamente. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados, né? A pessoa tem que olhar lá na frente, né? Não pode simplesmente ficar olhando só um período curto. Se olha no período curto, a pessoa muitas das vezes perde o foco, né? Perde a real situação do que a pessoa está vivendo. Mais uma outra história, né? Eu estou aqui contando um monte de histórias para vocês, vocês estão vendo, né? Porque são histórias que têm muita metáfora, tem muita coisa importante dentro dos conteúdos delas, né? E estava lembrando dessa história aqui, né? Que foi de um determinado soldado, piloto, no caso, que no Vietnã, o avião que ele estava pilotando foi abatido, e aí ele conseguiu ejetar e conseguiu cair, né? Com paraquedas, conseguiu cair, né, numa determinada região, solo considerado inimigo, foi preso, sofreu na prisão, teve um monte de problemas, mas a grande questão é que ele conseguiu sair depois, porque acabou a guerra do Vietnã e ele acabou sendo libertado. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, né, porque ele ficava o tempo todo com aquilo na cabeça, né? Nossa, que problema que eu tive, quantos problemas que eu tive, ai meu Deus, quantos problemas eu tive, porque eu fui preso, que eu fui capturado pelos inimigos, que eu apanhei, porque isso. Aí ele foi falando toda essa situação e todo o pensamento dele só ficava voltado nisso. E aí até um belo dia, que ele está na terra dele, né? E aí chega um outro companheiro e fala com ele assim: oi fulano, como é que você está? Tudo bem? Mas falou assim, entusiasmado. Aí ele olhou para o cara e falou assim, né, não entendendo, né, tudo bem, mas não ficou sem entender nada, né, tudo bem. Aí, quem é você? Aí ele pega e diz assim, eu sou o cara que dobrava os paraquedas. E aí ele passa a pensar que, apesar dele ter tido uma série de problemas, ainda bem que teve um outro camarada que dobrou os paraquedas de maneira correta, que conseguiu salvar a vida dele. Então isso é interessante da gente poder perceber, porque muitas das vezes, nas nossas vidas, a gente dá muito foco para as coisas que estão erradas e às vezes acaba perdendo de vista as coisas que dão certo. E aí a gente precisa lembrar que, né, nós temos a oportunidade de encarnados progredirmos, mas se a gente desencarnar, a gente vai continuar tendo a oportunidade de progredir no outro lado, lá no plano espiritual. Se a gente estiver encarnado, nós temos obrigação e temos, né, uma das prioridades das nossas vidas, né, é a questão do aprendizado, da instrução. Mas entendamos que a gente aprende aqui e também aprende lá. Tanto aqui como lá é a mesma coisa. A vida continua, a morte não existe. Então, na realidade, nós não estamos passando por situação à toa. Todas as situações que a gente passa são situações necessárias e precisamos nos lembrar daquela pessoa que dobrou o nosso paraquedas. Tá? Aí a pessoa, mas nunca pulei de paraquedas. A gente não está falando de paraquedas. Nós estamos falando de Deus que dá a gente a nossa oportunidade de nós continuarmos a vida na Terra. É disso que nós estamos falando. Não que a gente possa perceber, né, as óticas diferentes que a gente pode dar, novas ordenações aos pensamentos que a gente tem no nosso dia a dia. Mais uma dessas mensagens que chegaram pela internet, do jeito que veio, eu cortei e coloquei aqui na tela para a gente, tá?
para hoje. Para hoje, não é para amanhã não, para hoje. Agora é deixar para trás as coisas ruins e bola para frente. Positividade sempre. Que a gente possa cultivar isso dentro do nosso coração. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, tua voz com um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. bem-aventurados sois vós, Os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. bem-aventurados sois vós, Os que perdoam. bem-aventurados sois vós, Os que choram. que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, A luz do mundo. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, como nos ensina a doutrina espírita. Em nossa oração, louvamos o teu santo nome. Queremos, em primeiro lugar, agradecer por tudo que nós recebemos durante esse estudo. Agradecer pela presença amiga e generosa desses benfeitores espirituais, abnegados trabalhadores da seara do Cristo, que durante os trabalhos nos trouxeram vibrações de paz, de harmonia, de serenidade, de equilíbrio. Agradecer pela doutrina espírita, pelo Evangelho, roteiros seguros que devemos trilhar no caminho da nossa redenção. Agradecer pela bendita decisão de nos aproximarmos desses estudos que sempre nos facilitam a nossa caminhada a caminho da luz. Nesse momento também, queremos pedir em favor de todos os nossos irmãos e humanidade, que em qualquer lugar estejam necessitando de ajuda. Nossos irmãos apenados, nossos irmãos doentes nos hospitais, em suas residências, nossos irmãos
que estão nos asilos, nos orfanatos, nas ruas, enfim, onde houver um irmão nosso sofrendo, nós humildemente te pedimos, Senhor, que por intermédio da tua infinita misericórdia, que todos possam ser atendidos em suas necessidades. Assim, Senhor, te agradecendo por tudo que recebemos, te pedimos a permissão para darmos por encerrados os trabalhos. Graças a Deus. Olá a todos. Estamos chegando ao finalzinho da nossa reunião pública e fica aqui o nosso muito obrigado ao palestrante da tarde de hoje, Eduardo Henrique, lá do Francisco de Paula, por nos trazer esse tema tão útil, tão importante para a gente nesses momentos que a gente está vivendo, né? Eduardo, muito obrigada pelo carinho, pelo seu tempo, pelo seu estudo, tá? E agora, chamem as nossas crianças, porque vai começar o nosso GEAL. Fiquem com Deus. Um beijo no coração.
Felicidade é ter Deus no coração. Fernando Duó. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre, sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre, sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausar. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausar. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Quem é que nunca disse precisar de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausar. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausar. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Mensagem do livro Caminho Seguro, Lorival Lopes. O nome da mensagem é Verdadeira Alegria. Participe do que dá verdadeira alegria. Integre-se em movimento de ajuda. Dê do que lhe sobra e, melhor ainda, até do que lhe falta. Faça parte de algo que alegra e encanta e ore a Deus com profundidade. E se sentirá bem. O coração necessita de alegrias intensas, assim como o faminto precisa de alimento e o sedento de água. O coração quer a felicidade, as emoções fortes da alegria, quer usufruir ao máximo da paz a que tem direito. Solte a alegria do seu coração
e a alegria que pulsa no coração é a fonte eterna. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos fazer a nossa prece e levarmos os nossos pensamentos, imaginarmos que estamos num imenso campo verde florido, sentindo o suave vento acariciando a nossa face. Nos reunimos então neste momento em comunhão com os amigos espirituais da Casa de Miguel e juntos pedimos permissão para começarmos o nosso estudo de hoje com bastante alegria e esperança em nossos corações. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, por essa oportunidade de estarmos agora unidos em pensamentos e também nos nossos corações para recebermos as suas suaves bênçãos da tua paz e alegria. Que assim seja, graças a Deus. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre o tema do nosso estudo de hoje? O nome do estudo é Tristeza versus Alegria. Mas vocês sabem o que são tristeza e alegria? Muito bem. Tristeza e alegria são sentimentos que nós temos dentro de nós. Eu já sei o que é então. Sabe que durante um dia inteiro nós podemos sentir as duas coisas porque nós vivemos diversos momentos durante o dia. Então nós podemos ter momentos tristes e momentos alegres. Nós não somos felizes o tempo todo. Nós temos momentos de felicidade, nós temos momentos de tristeza. O importante é nós sabermos identificar as nossas emoções para que saibamos lidar com elas. Vamos ver um vídeo agora, bem curtinho, que vai clarear um pouquinho melhor o assunto para nós. Tchau, tchau! Criando Juntos, episódio de hoje, a alegria e a tristeza. Era uma vez a alegria e a tristeza. Olhando para o céu, descobri que tristeza é chuva. Às vezes, ela é passageira como a garoa. Mas quando cai um temporal dentro da gente, em cada gota existe uma dor. Choramos quando estamos tristes, porque a lágrima é a chuva dos olhos. Mas a tristeza passa quando surge o sol. Com seu brilho, o sol deixa o mundo alegre. A brisa é o seu riso iluminando. Quando alguém te faz sorrir, quando você se distrai ou esquece a dor, tudo isso é o sol. Tem vezes que chorar é feito arco-íris, o encontro do sol e da chuva. É assim quando choramos de alegria. É assim quando a chuva dos olhos encontra o sol do sorriso. Algo lindo de se ver e de sentir. Agora que a gente conhece um pouco mais sobre a tristeza e a alegria, vamos para a história de hoje. Hoje nós vamos conhecer a história do Cavalinho Insatisfeito, de Célia Xavier Camargo. Apesar de morar em uma linda fazenda cheia de conforto, o cavalinho estava sempre insatisfeito. Nessa fazenda tinha um grande campo verde, onde ele podia correr e brincar com seus amigos à vontade. Podia também lanchar quando tivesse fome, pois tinha feno e capim do bom para ele comer à vontade.
E próximo ao campo tinha um riacho com água pura e bem limpinha, onde ele podia matar a sede. E quando a noite chegava, ele podia descansar em um belo estábulo. O chão era forrado de capim novo e seco para formar uma cama bem macia. Pela janela aberta, podia ver as estrelas brilhando no céu. Que beleza! João, um funcionário da fazenda muito amigo e gentil, dava-lhe banho todos os dias. Escovava seu pelo com muito cuidado, usando vários produtos para deixá-lo brilhante e sedoso. Shampoo, condicionador, creme repelente de insetos, tudo para deixar o cavalinho bem bonito e saudável. Mesmo assim, com todos esses cuidados, o cavalinho nunca ficava contente. Passava o tempo todo mal-humorado e reclamando da vida. Certo dia, quando João chegou todo animado para cuidar dele, encontrou-o ainda mais mal-humorado que nos outros dias. E enquanto João arrumava os itens para o banho do cavalinho, derrubou sem querer o balde com água. Como o cavalinho estava muito irritado e mal-humorado, reagiu da pior maneira possível quando sentiu as patas encharcadas de água. Não pensou em nada, deu um coice em João, relinchando com maus modos. Desastrado! João caiu de mau jeito e não conseguiu se levantar. Teve que pedir ajuda aos outros funcionários da fazenda, que rapidamente vieram acudi-lo. Quando o viram no chão, perguntaram assustados: "O que houve, João?" E ele, como gostava muito do cavalinho e não queria que ele fosse punido, disse simplesmente: "Não foi nada, caí e machuquei a perna." Teve que ir para o hospital e lá foi constatado que João havia quebrado a perna e que seria necessário engessá-la. Ele teria que ficar de repouso por 1 mês. Não poderia trabalhar durante esse período. No dia seguinte, outro empregado foi encarregado de cuidar dos animais, substituindo João em suas funções. Sendo muito preguiçoso, o novo empregado não se preocupava com nada. Esquecia de soltar os animais para passear no campo, não trocava a água dos bebedouros, não gostava de dar banho nos animais, deixando-os sujos e mal cheirosos. Como o cavalinho reclamou dos maus tratos, pois vivia cheio de moscas por causa da sujeira, recebeu umas chibatadas no lombo que o deixaram ferido. Assustado, visto que nunca tinha apanhado, o cavalinho ficou com medo e nunca mais reclamou de nada. Lembrava-se, porém, com profunda saudade do funcionário João, que era muito amigo. Ele sempre tratou os animais com bondade, nunca lhes deixando faltar nada. À noite, sozinho, olhando as estrelas, o cavalinho chorava de tristeza no estábulo, que agora era sujo e mal cheiroso. Quando João retornou após os 30 dias, foi com um relincho feliz que o recebeu. O cavalinho encostou a cabeça em seu peito, muito feliz pela volta do amigo. O empregado até estranhou a atitude carinhosa do animal, que costumava ser tão mal-humorado. Ficou muito penalizado com o seu aspecto. O cavalinho estava mais magro, sujo, machucado, mordido pelos insetos. João tratou logo de lhe dar banho e de cuidar de suas feridas. O cavalinho estava realmente diferente, muito arrependido por nunca ter agradecido ao amigo seus cuidados carinhosos. Então, agradeceu. Obrigado pelo seu cuidado e atenção. Foi preciso que eu sofresse para saber valorizar sua amizade. Agora compreendo como fui mal criado com você, que sempre foi tão bom para mim. Perdoe-me pelo coice que lhe dei. Isso nunca mais acontecerá. Fez uma pausa e, com os olhos úmidos de emoção, acrescentou: Aprendi que é preciso saber agradecer tudo o que temos. Deus me deu uma vida boa onde nada me faltava. No entanto, eu vivia insatisfeito com tudo. Foi preciso que as coisas ficassem bem ruins para que eu pudesse perceber como era feliz.
Entendi também que é preciso saber respeitar os outros se desejamos ser respeitados. E assim, o cavalinho mudou de atitude. Entendi agora que só tinha motivos para ser feliz. E de fato deixou de ser um cavalinho insatisfeito e tornou-se um cavalinho alegre. Olá, criançada. Vocês lembram que a história começa falando que um cavalinho morava numa fazenda cheia de conforto, mas que ele, sempre insatisfeito com o que tinha e recebia, estava sempre a reclamar? Então, esse cavalinho tinha tudo para ser feliz. Tinha bastante gramado para fazer o que quisesse, tinha espaço para passear, tinha alimento à vontade. E tinha também um riacho com água limpinha. Puxa, esse cavalinho vivia bem, vocês não acham? Eu acho que sim. Mas ele não. Poxa, e à noite? À noite ele ia para seu estábulo, que era bem limpinho, com capim sequinho, formando um lugarzinho bem gostoso para que ele pudesse dormir e ainda por cima ver as estrelas no céu. Vocês já observaram um céu estrelado? Não? Então passem a observar. É lindo. Chame seus irmãos e responsáveis para ver. Conversem sobre como Deus é maravilhoso ao nos presentear com noites estreladas e enluaradas. Isso aí é uma forma de nós agradecermos a Deus Pai a tudo aquilo que Ele nos proporciona, essa visão belíssima. E estando em família, melhor ainda, não é? E olha só, crianças, a natureza criada por Deus estava ali para fazê-lo sentir-se confortável e feliz. E o cavalinho não percebia isso. Talvez porque reclamasse tanto. Vocês sabiam que quem reclama muito não vê a beleza da sua vida? Não vê a beleza que existe dentro de si mesmo? Nessa história também diz que uma pessoa, o João, que era funcionário da fazenda, cuidava muito bem da higiene e a beleza do cavalo. Reparem a cara do cavalo. Ele está com cara de poucos amigos, de invocado e sempre reclamando. Nunca estava satisfeito. Mas por que será que ele agia assim? Vamos ver se nós descobrimos o motivo dele agir assim? Um dia, o João chegou todo contentão, todo animadão, para mais um dia de cuidados com o cavalo, da qual ele gostava muito. Mas qual não foi sua surpresa? O cavalinho estava mais mal-humorado que os outros dias. Bom, enquanto o João realizava o seu trabalho, com muita atenção e muito carinho, ele derrubou sem querer o balde, que caiu esparramando água para todos os lados. O cavalinho imediatamente respondeu com um coice certeiro no pobre homem, quando ele sentiu que as suas patinhas foram molhadas. O pobre funcionário teve que pedir ajuda aos seus companheiros para se levantar. Mas, sabendo que podiam punir o cavalo, ele ficou preocupado com o que podia acontecer a ele e disse então que não foi nada, que ele caiu, só isso. João foi hospitalizado, pois havia quebrado a perna e, como consequência, não poderia trabalhar enquanto não se recuperasse. No dia seguinte, outro funcionário tomou o lugar de João na tarefa de cuidar dos animais. Só que ele era muito preguiçoso, não se incomodava com nada em relação a eles, que ficavam sem comida, sem água limpa, sem banho e enchendo-se de moscas. E sem também os passeios maravilhosos pelos campos. O cavalinho, então, começou a reclamar.
E ele recebeu várias chibatadas por causa disso. Ele ficou apavorado, pois sempre reclamava, mas nunca havia apanhado de ninguém. E então ele parou de reclamar e ficou quieto. Com o passar do tempo, lembrava-se de João, que sempre o tratou com muito carinho e bondade e que nunca o maltratou. Pelo contrário, cuidava dele e dos outros animais muito bem, com muita amizade, com muita alegria, dando-lhes tudo o que precisavam para se sentirem bem. À noite, olhando as estrelas, o cavalinho chorava de saudade do João, por estar agora num lugar sujo e sendo maltratado. Mas assim que João melhorou e retornou ao trabalho, foi recebido pelo cavalinho com muita alegria, com um relincho alto, feliz, com um carinho do cavalinho que demonstrava toda a sua alegria por revê-lo. João, claro, estranhou esse comportamento do cavalinho, mas percebeu tristemente o feio aspecto do animal que agora se apresentava sujo e machucado. João, como era bom trabalhador e sabia cumprir seus deveres muito bem, rapidamente começou a cuidar do animal com banhos e curativos para suas feridas. O cavalinho percebeu e entendeu todo o cuidado e atenção que João sempre lhe dedicou e, arrependido por suas más atitudes, começou a agradecer pelo que havia recebido dele todo o tempo em que estiveram juntos. Percebeu que foi necessário todo o sofrimento pelo qual passou para saber valorizar o afeto que João lhe dedicava. Uma amizade sincera e verdadeira. Percebeu também que é preciso saber agradecer tudo que se recebe de bom. Que Deus Pai ampara a todos e concede todas as oportunidades para vivermos bem e felizes. E quando não valorizamos as dádivas recebidas, as coisas mudam de figura, principalmente quando reclamamos de tudo. O que era bom dá lugar a coisas ruins que nos fazem sofrer. Ele entendeu que era preciso respeitar para ser respeitado, que temos que ser gratos pela nossa vida e pelos amigos que temos, pela alegria de viver, pelos cuidados que recebemos dos outros, que devemos ser alegres, que é isso que traz grandes alegrias para nós, atraímos felicidade e alegria e assim retribuímos aos outros também. Agora, nós vamos à atividade. Fiquem com Deus. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Agora a gente vai para mais uma atividade. O nome dela é Termômetro das Emoções. Vamos ver como é que faz? O que a gente precisa para fazer? Primeiro, a gente precisa de um papel. Pode ser branco, pode ser colorido, rosa, amarelo, a cor que vocês tiverem. Um lápis ou canetas coloridas, régua, tesoura, um grampo mesmo, daqueles que a gente coloca a roupa na corda, sabe? Ou um clips de papel, que foi o que eu usei aqui. Lembrando que quando vocês forem usar a tesoura, sempre pedir ajuda do papai, da mamãe ou de algum responsável, tá bom? Como a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai cortar o papel em uma tira. Aqui eu peguei a régua para me ajudar a fazer a primeira linha e depois eu medi meus 4 dedinhos para fazer a outra linha em cima, tá bom? Dá mais ou menos uns 6 a 5 centímetros. Aí agora vocês estão vendo que ficaram 2 linhas, uma embaixo e uma em cima, e vão ser essas linhas que a gente vai usar para cortar o papel. Com o papel cortado, ficou uma tira bem comprida.
E aí a gente vai dobrar a tira ao meio 2 vezes. Primeira vez, dobrando ela no meio, e depois a segunda vez, dobrando ela no meio de novo. Ela vai ficar um quadrado bem pequenininho. Agora a gente vai desdobrar, e aí vocês vão poder ver, vão ficar algumas marcas no papel. As marcas exatamente onde a gente dobrou. Nessas marcas, a gente vai vir com uma caneta ou com lápis e vai marcar em cima delas. Coloquei uma setinha para vocês verem que eu pintei essas marcas de preto, essas linhas de preto. Vocês observaram que ficou uns espaços, não foi? Vazios? E vai ser nesses espaços que a gente vai desenhar as nossas emoções, as carinhas das nossas emoções. Primeiro, lá em cima, eu coloquei a carinha de feliz. Tá com um sorriso bem largo, aberto, com um olhar assim, bem expressivo. Embaixo, eu fiz a carinha de triste. Os olhinhos estão fechados, uma carinha de triste, de decepcionado. Logo embaixo, eu desenhei uma carinha de raiva, que tá com as sobrancelhas bem fechadas, bem franzidas e com uma cara de quem não tá com muito bons amigos, não é verdade? Depois, eu fiz a carinha de medo, com os olhos bem arregalados e com a boca tremendo. Agora que as carinhas estão prontas, a gente vai pintar e decorar como a gente quiser. Na carinha de feliz, eu pintei umas bochechinhas rosas, ele fica corado quando a gente está sorrindo. No triste, eu coloquei uma lágrima. No que está com raiva, eu pintei as bochechas de vermelho, porque quando a gente fica com raiva, a gente fica com o rosto todo vermelho. E o medo, eu botei um roxinho embaixo dos olhos. Mas vocês fiquem à vontade de fazer como vocês quiserem. E agora, para usar, é só a gente prender o grampo ou o clips, como eu fiz aqui, na emoção que a gente está sentindo. Como eu sempre fico muito feliz quando eu estou falando com vocês, eu coloquei o meu clips na casinha do feliz. Mas às vezes a gente sente outras emoções, tristeza, raiva, medo. É importante dizer o que a gente está sentindo para as pessoas que a gente ama, para que elas possam nos ajudar. Tristeza, raiva, medo, é normal a gente sentir. A gente só não pode deixar essa tristeza consumir a gente, nem a raiva e nem o medo. Lembrando que a gente sempre tem Jesus para nos proteger, Deus que nos ampara, e sempre podemos pedir ajuda à espiritualidade através da prece e através da nossa família. Beijo em todos, espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Uma boa semana. Tchau, tchau. É com o coração cheio de alegria e esperança que agradecemos por tudo que recebemos, Senhor. Que essas bênçãos espalhem em nossos lares, revigorando energias, trazendo paz, saúde e harmonia íntima para todos. E que a tua paz se faça presente hoje e sempre. Graças a Deus.